Nós poderíamos dizer que uma pessoa estava no mundo das drogas, mas agora ela se endireitou e está andando num caminho estreito. Com isso, a gente quer dizer que ela ajeitou sua vida, arrumou suas atitudes. Agora ela está finalmente se comportando, andando numa linha reta. Só que quando Jesus cunhou essa frase, estreito e apertado, ele não quis dizer isso dessa maneira. Isso aqui que foi o que ele disse: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que andam por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Está em Mateus 7, versos 13 e 14. Esse é um ditado que traz o Sermão do Monte já para sua fase conclusiva. Nós fomos apresentados ao reino através das bem-aventuranças de Mateus 5, 1 a 12. Nós fomos informados da nossa identidade contracultural como discípulos, nos versos 13 a 16. E na sessão mais longa do sermão, nos foi ensinado o caminho de Cristo como o cumprimento e o cumpridor da lei, em Mateus 5, 17 até o 7, 12. E agora Jesus está concluindo o seu sermão, colocando diante de nós duas maneiras para que nós, como ouvintes, e os ouvintes daquela época, lógico, possam responder. Existem dois portões, no verso 13, dois caminhos, no verso 14, duas árvores, no verso 17, e mais à frente, nos versos 24 e 27, duas casas. Em cada par desses, existe um que representa o caminho da vida e o outro representando o caminho da destruição. E nesse ponto seria fácil a gente concluir que o caminho certo é o caminho do bem e o caminho errado é o caminho do mal. No entanto, quando nós consideramos o resto do sermão, esse não pode ser o ensinamento. O modo de vida rejeitado durante todo o sermão não tem sido simplesmente a falta de justiça, de retidão da nossa parte. Muito menos tem sido a justiça própria que nós tentamos construir. São os escribas e fariseus que Jesus tem em sua mira desde lá do capítulo 5, verso 20. Tais pessoas dão esmolas, oram, jejuam, e eles adoram fazer isso, especialmente se for em público, como a gente vê em Mateus 6, 1 a 18. Os ouvintes de Jesus os teriam identificado como os melhores dos melhores, a elite religiosa. Só que no contexto a gente precisa ver que Jesus os coloca no amplo caminho da destruição e da perdição. Então, o estreito e apertado aqui não se trata de endireitar a nossa vida e nos comportarmos melhor. Jesus está nos chamando para um caminho totalmente novo. Nem a injustiça e muito menos a justiça própria. O caminho apertado é um caminho na justiça de Cristo. É o caminho que Jesus trilhou, cuja justiça superou a dos escribas e fariseus, conforme é demonstrado em Mateus 5,20. Em uma última análise, somente Jesus pode trilhar esse caminho. E mais tarde, em Mateus, ele levantaria esse ponto de uma forma muito memorável. A nossa chance de percorrer esse caminho é tão provável quanto um camelo conseguir passar através do olho de uma agulha. Ele fala isso em Mateus 19, 24. E aí os discípulos perguntam para ele, tá, se os ricos não podem ser salvos, então quem é que pode ser salvo? E aí Jesus responde, para os homens é impossível ser salvo, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Em Jesus, Deus torna o impossível possível. Jesus é quem percorre o caminho e então se torna o caminho para nós. Ele é a porta, ele é o caminho. Por isso ele convida os injustos e os presunçosos a renunciarem ao seu próprio caminho e a unirem-se a ele no caminho que Cristo traçou, que Cristo é. O estreito e apertado não se trata de passar da imoralidade para a moralidade. Trata-se de passar da autossuficiência, ou seja, da confiança em si mesmo, para a dependência em Cristo Jesus e seu sacrifício. E a verdade é que poucos são os que percorrem esse caminho, porque ele é estreito